Bem, nossa convidada hoje é a dona Maria Estela Cabais. É psicóloga e vem falar de um tema na qual eu adoro e que hoje é muito importante na sociedade, que é a adolescência. Dona Maria Estela, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. E para começar a falar da adolescência, nada melhor do que falar do mundo virtual na qual eles estão vivendo. Então, o nosso primeiro assunto que eu gostaria muito de abordar é o referente às lan house. O que a senhora tem a dizer sobre a lan house no mundo da juventude? Em primeiro lugar, boa tarde. Foi um prazer estar aqui, pelo contato, pelo convite. E eu também gosto do mesmo assunto de vocês, né? Então, assim, sobre a lan house, é uma coisa que preocupa todo mundo, né? É o tempo excessivo que eles ficam dentro não só da lan house, mas junto ao computador. Né? Porque em casa também a coisa acontece dessa mesma forma. Então, veja, eu acho que, assim, o que eu poderia dizer é uma necessidade do adolescente se alhear dos problemas. Para quem trabalha com computador, mesmo que não seja adolescente, você sabe que o tempo que você fica olhando para a tela, a luz, as palavrinhas, você vai gerenciando um tipo de uma hipnose, ou seja, você não consegue pensar em nada, porque tem vários dados na tela, você é obrigado a ficar conectado o tempo todo, isso faz com que você se desligue do meio ambiente. Não acontece só no PlayStation, no computador, assim como a televisão, né? Assim como o Messenger, que é aquele outro de conversar. Se você observar, naqueles instantes, naquelas horas, você fica submetida a um outro mundo. Então, na realidade, as crianças e os adolescentes que estão usando desse subterfúgio por muito tempo, eles estão com alguma dificuldade de relacionamento e que eles não estão encontrando condições de fazer o enfrentamento. Salvo de quem trabalha com computador, não tem jeito. Mas eu acho até que os adultos que trabalham com computador podem perceber quanto aéreo fica quando sai da tela depois de várias horas olhando para ele. Então é uma negação do mundo real, porque não é o computador que vai até a criança e o adolescente, é o adolescente que vai até o computador. Então, é uma predisposição, quer dizer, a criança está num momento, numa disposição de estar fazendo aquilo. Por que não brincar ao vivo? Por que não ir à casa do colega? Por que não chamar? Por que não jogar futebol na rua? Estão perdendo as atividades físicas, mas é exatamente um tapa-pensamento. Eu não quero pensar. Mas tem um detalhe importante, dona Maria Estela. O computador, ele acaba realmente criando esse mundo virtual, a pessoa acaba vivendo isoladamente. Isso aí a gente até percebe quando se diz respeito, assim, você vê que muitos dos jovens hoje nem querem mais sair de casa, nem estão saindo, a não ser para aquelas baladas e tal. Mas tem o fato assim, ao mesmo tempo que o computador te dá toda a estrutura de pesquisa, de informação. Outro dia eu estava lendo a Folha de São Paulo, e nunca na história a informação chegou tão rápido sobre a morte do Papa como chegou fruto da internet. Quer dizer, foi todo um sistema online. Agora, é claro, a gente tem que avaliar que, assim, tem que saber ter discernimento de saber até onde o computador deve ser usado, como está sendo usado. Então, assim, até concordo e compreendo essa colocação, mas eu te digo o seguinte, como que uma mãe ela pode entender que o computador está passando da função de ser um instrumento de orientação, de informação, para ser um instrumento de problemas até? Na realidade, a falta de limite é da competência do adolescente. O adolescente, por si, ele tem essa necessidade de testar seus limites. Então, eu acho que também aquele adolescente que nunca ousa, que nunca contravenciona, que sempre faz tudo muito certinho, ele também está com medo de enfrentar. Mas aquele outro que está toda hora indo para fora, atravessando o horário, ele está pedindo limite. Então, eu costumo dizer que faz parte da natureza do adolescente fazer errado, e é da competência dos pais dar o castigo. Então, uma coisa tem que vir com a outra. Então, não adianta dizer, mas coitado, então ele está testando, faz parte da adolescência. E quanto mais você solta o adolescente e não dá a forma, não dá o castigo, cada casa faça a sua regência
né, de regras, mas tem que ter um certo horário, estabelecimento de hábito. Ele, por si só, vai ter uma atitude prolongada. Cumpre a mãe e o pai cortar. Então, eu costumo dizer que é como uma cadeira. Então, você imagina essa cadeira e você não tem o braço. Só que você é grande, então você não sabe para onde você vai. Você pode cair para cá ou você pode cair. Então, colocar o braço é o limite. Mas há um entendimento da geração desses pais, que hoje tem mais ou menos 40, 50, que são os frutos da ditadura. Ah, limite aprisiona, regra oprime. Então, eu acho que vem muito eu acho que é o efeito dita mole. Como todo mundo foi da ditadura, então agora ficou todo mundo sem dente. Então eu falo assim, não deita nada nem dita nada, e não morde. Tudo paz e amor e deixa. Vai deixando. O que acontece é um mito. Quanto mais você permite, mais inseguro ele fica e mais medo ele tem do mundo. Então, aqueles que mais, porque é fácil você tomar um porre e depois amanhã não acontece nada e alguém me segura. Então, na verdade, ele fica tonto e vago, porque você não dá o limite. Agora, cada pai, cada mãe tem que saber aonde é o limite. Agora, que o limite é necessário, sim, porque ele dá circunstância de forma. Aí, dele tendo a forma, se ele for bater, ele bate, mas ele já vai ter que fazer a força, porque aí sempre a gente vai, e aí faz uma nova forma e uma outra forma. Se você não der parede, ele não tem com o que brigar, que é a nossa juventude. Até no teatro, os maiores textos foram na época da ditadura, porque até para brigar contra a política, você precisava ser criativo. A censura, né, Vide Chico, Caetano. Então, hoje, no Tudo Pode, você não sabe nem com o que você briga. Então, há de que cada um que faça a sua forma. Em casa é assim. Ótimo, não concorda? Bom, na sua casa você faz desse jeito. A minha avó falava, a minha mãe já dizia, e eu falo também para os filhos, né? Porque, na realidade, isso é um progresso. Aí ele estabelece, na minha casa eu não vou arrumar minha cama. Então, na sua casa você não arruma a cama. Quer dizer, dentro da situação que você pode promover. Gente, você está vendo? Tá fantástico. Bom, dona Maria, muito, muito, muito bom esse tema. Eu gostaria que a senhora desse uma condução nesse tema, dizendo o seguinte, você fala assim, ó, realmente o pessoal hoje, os pais, 40 anos, é verdadeiro, essa juventude tem esses pais de 40 anos, ele viveu um momento difícil da ditadura e, consequentemente, ele hoje está na liberdade, na liberdade, na liberdade. Na verdade, eu até acredito que tem a falta de preparo, né? Porque, assim, educar é preciso estar preparado. Agora, ao mesmo tempo que eu acredito que tenha que ser preparado, é o seguinte, o que nós podemos hoje dizer a um pai que quer mudar o jogo? Por exemplo, um pai que hoje tem um filho na lan house que sai às 5 da manhã. Outro dia eu estava saindo para trabalhar, eu vi 2 jovens que eu peguei no colo, saindo de uma lan house. Aí eu falei assim, não pode ser verdade. Eu não sei o que estão fazendo. A gente acabou de sair da lan house. Então eu entendi o seguinte, eles passaram a madrugada inteira jogando. Chama Corujão. Corujão? Então tá, estavam no Corujão. Aí, eles passaram a madrugada inteira jogando. Aí ele chegou em casa, os pais, ele vai dormir. O pai fala assim, bem, ele vai dormir, está aqui, está seguro. Eu te pergunto, como mudar esse jogo numa situação dessa, onde já todo mundo está habituado a conviver com a internet? É realmente um complicador, porque, assim, a internet, ela é livre. Você conectou, você tem informação do mundo inteiro e informação que você quiser. Como você consegue hoje, sendo pai, hoje tendo um filho de 16, 17 anos de idade, mudar esse processo? Eu acho